Ontem, já aqui no término do nosso giro esportivo, vimos o Náutico divulgando o desligamento do preparador de goleiros Gilberto Félix. Inclusive, ele, após o desligamento que foi anunciado pelo Náutico, rasgou o verbo na Rádio Transamérica, falando sobre a situação dos goleiros alvirrubros e de que faltava ao técnico Bruno Pivetti, né, um certo comando de sua equipe nos jogos do Náutico, e deu aquela efervescida nos bastidores alvirrubros. Náutico, infelizmente, mesmo depois de uma vitória diante do Botafogo, líder da competição até então, não tinha um dia de paz. E logicamente que para mim Gilberto é longe de ser um dos principais culpados da contratação de 3 goleiros que infelizmente não reuniam devidas condições de ser o titular do Náutico, mas acabou sendo desligado do cargo. Mesmo assim, o Náutico objetivou, a gente falava aqui ontem dentro do nosso programa que a ideia alvirrubra era ir ao mercado em busca de um goleiro. E esse goleiro já está prestes a chegar à capital pernambucana. Trata-se de Renan Bragança, 26 anos de idade. Renan Bragança foi emprestado ao Náutico até o final da Série C. Ele pertence ao América de Natal. A gente falava dele ontem lá no nosso canal. Ele já prestes a desembarcar na capital pernambucana, vai ser apresentado hoje, vai jogar esses 2 próximos compromissos do Náutico contra Ferroviário e Londrina como titular. Anderson, David está suspenso, Maticola é a opção, Jefferson Romário é uma incógnita. Esqueçam esses nomes. Renan Bragança chega com ritmo de jogo, pronto para vestir a camisa 1 e ser o titular do Náutico já nessa partida diante do Ferroviário. O Náutico vai inclusive viabilizar a regularização do goleiro o quanto antes, para já contar com ele nos poucos treinamentos que o Náutico terá nesta semana. A princípio vem para esses 2 jogos, mas o Náutico está tentando a permanência do goleiro para a próxima temporada. O que credencia Renan Bragança a chegar ao Náutico com esse status de titular? Ele fez 40 partidas com a camisa do América de Natal neste ano. Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Série D do Campeonato Brasileiro. E para quem acompanhou os 2 últimos jogos do América na Série D, justamente os jogos contra o Retrô, torcedor pernambucano que é mais aficionado, né, nas equipes aqui do estado, pôde ver a atuação de Renan Bragança, que obteve destaque tanto no jogo da ida na Arena das Dunas, como também no duelo na Arena de Pernambuco. Chegou a defender pênalti tudo, né, nas cobranças das penalidades que definiram a equipe classificada. E Renan Bragança chega para suprir esse setor onde o Náutico, depois da saída de Wagner, teve inúmeros problemas. E o América de Natal até chegou a enfrentar o Náutico, né, na Copa do Nordeste, mas naquela ocasião o Renan Bragança não foi titular, o titular foi o Lucão, naquele jogo onde o América venceu o Náutico na última rodada da fase de classificação do Nordestão pelo placar de 1-0. Então ele é aguardado para a realização dos exames, para a assinatura de contrato e, consequentemente, para a titularidade do próximo jogo. O Náutico já tem o primeiro nome definido para ser o titular dessa partida diante dos cearenses, sábado às 5 da tarde, no Estádio dos Aflitos. Se está chegando o goleiro, está saindo o volante Lohan. O Lohan, de 28 anos, que já vinha tendo seu nome na berlinda dentro do Náutico, desde os tempos que o Náutico tinha o técnico Alan Al como comandante da equipe, hoje no Guarani. Ele pediu para deixar o clube porque vai se transferir para o Brusque de Santa Catarina. O volante, que fez 13 partidas com a camisa alvirrubra, não entra em campo desde 27 de abril, na vitória do Náutico lá no Frasqueirão por 3-0, diante da equipe do ABC. Então Lohan é uma peça que deixa o clube, de um jogador que teve as suas oportunidades no início da temporada, com a troca de treinador acabou perdendo espaço, teve o seu nome inclusive ligado àqueles chamados jogadores negociáveis, né, para outras equipes. Houve inclusive a manutenção por parte do Náutico em uma nova troca de técnicos, né? Ele esteve ali treinando normalmente com os demais companheiros, mas de lá para cá não mais recebeu oportunidades na equipe principal.
É incrível, né? Como um jogador como o Lohan não serve para o Náutico na terceira divisão, mas serve para o Brusque na segundona. Então, é um jogador que deixa o clube numa posição com a qual hoje o Náutico tem como titular Souza. Ontem vimos o término da 17ª rodada da Série C do Brasileiro. A partir de agora, todas as equipes estão com o mesmo número de jogos, 17. Restam 2 jogos para todo mundo. Ontem o Floresta empatou com o Ipiranga em 2-2 e o Sampaio Corrêa, um jogo polêmico, acabou empatando com o ABC pelo placar de 2-2. Então, a classificação ainda deixa o Náutico neste momento na sua 10ª posição. O Náutico tem 22 pontos e vai tentar aí nessas últimas rodadas o Náutico a busca por essa vaga. É como eu já havia destacado na outra edição do programa, o Náutico tem que fazer a sua parte. Vencer o Ferroviário no sábado e no próximo sábado, dia 24, tentar um bom resultado também diante do Londrina para buscar a vaga dentro do G8. G8 que será disputada aí as suas 2 últimas vagas. O empate de ontem do Ipiranga frente ao Floresta já deu virtualmente uma vaga à equipe gaúcha. Estão indefinidos o 7º e o 8º lugar, respectivamente. O Figueirense hoje é a última equipe dentro desse grupo seleto que avança à segunda fase com 23 pontos. O Náutico é o 10º com 22. O Náutico tem 1 ponto apenas de diferença do 8º colocado. E nessa rodada teremos um confronto que será muito interessante. Um confronto entre Remo e Londrina. O Remo 9º e o Londrina 7º. Para muitos, o Londrina tem aí essa possibilidade de vitória que ajudaria demais o Náutico, porque na última rodada o Londrina chegaria sem pretensões de estar buscando pontuação a ponto de dificultar o último jogo do Náutico, que será no Estádio do Café. No caso do Remo, o Remo iria 25, mesmo número de pontos do Náutico, ganha nos critérios de desempate, porque o Remo tem 7 vitórias e o Náutico só tem apenas 5 vitórias. Então o Náutico torce por um tropeço do Remo e também torce por um improvável tropeço do Figueirense. Por que eu falo improvável? Porque o Figueirense, 8º colocado, vai enfrentar o São José, que já está rebaixado a Série D. São José terminou aí com 9 pontos e já não tem mais pretensões algumas dentro da competição. Então agora não tem outra, é vencer ou vencer. Ontem até mesmo eu fiz um levantamento lá no meu Twitter, que é até interessante para o torcedor acompanhar, né, e saber quais serão os próximos adversários do Náutico na prática. Porque a gente fala muito, né, de que o Náutico vai ter um jogo difícil contra o Londrina na última rodada e um jogo mais acessível contra o Ferroviário. E os números eles se comprovam desta maneira. Nas 2 últimas rodadas da Série C, o Náutico vai ter o 17º visitante da competição, ou seja, o Ferroviário é um péssimo visitante. E o Náutico vai ter o 13º mandante da competição, o Londrina, como adversários. O Londrina também não faz uma grande campanha jogando no Paraná. Além disso, o Ferroviário, hoje, ele tem o pior recorte da Série C nas últimas 5 rodadas. Dos últimos 15 pontos disputados, o Ferroviário somou apenas 3. O Londrina também não está muito distante disso. O Londrina somou 6 dos últimos 15 pontos. É o 12º nesse aproveitamento. Vale destacar que hoje o Náutico tem um aproveitamento de 8 dos últimos 15. É um aproveitamento até bem melhor do que o do Londrina e muito mais até do que o aproveitamento do Ferroviário. Para mim, o Náutico é favorito contra o Ferroviário, mas precisa comprovar isso em campo. Contra o Londrina, aí vai ter que observar as circunstâncias da rodada para ver o que é que o Náutico precisa na última partida da primeira fase a ponto de chegar a uma classificação.